Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 28 de abril de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 26. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus repreendendo e exortando pela sua palavra, dizendo que seria dolorido quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Se nós formos lá em Isaías 53, meus irmãos, diz que o Senhor Jesus era desprezado. Isaías 53, versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então nós vemos pela palavra de Deus que o profeta de Deus, o servo de Deus, ele não é bem visto. Não é bem visto aos olhos da sociedade, ou até mesmo dentro da igreja. Mas o Senhor Jesus diz: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Assim faziam seus pais, elogiavam, ocupavam os lugares, os primeiros lugares na sinagoga, lá na frente, vestiam as suas vestes compridas, tinham ali os seus postos, a sua posição, a sua colocação. Eram elogiados pelo povo, aclamados. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus era desprezado, rejeitado. Diz que os homens escondiam o rosto, nem queriam olhar para o rosto de Cristo. Olhavam com desprezo. Assim foi o profeta Micaías, quando estava lá preso no calabouço, o rei mandou que tirasse ele de lá para fazer uma profecia, para falar alguma coisa que elogiasse o rei, que tudo ia dar certo, e o profeta disse ao contrário. Se der tudo certo na tua vida, ó rei, não foi Deus que falou através de mim. E deram umas bofeteadas no seu rosto e mandaram ele para a prisão novamente para beber a água, o pão das dores, e ele está preso novamente. Levou uma surra porque disse a verdade. Então o Senhor Jesus diz: ai de vós, quando todos os homens falarem bem. Aquele que te elogia, aquele que é cercado de amigos, que fala só o que a pessoa quer ouvir, que massageia o ego. Isso pode agradar os homens. Pode agradar aquele que está ouvindo, mas não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Talvez esteja vivendo, esteja na sua vida, você esteja passando por essa situação. Está recebendo desprezo, rejeição, porque você fala a verdade. Porque você não encobre. E aquele que fala a verdade, manifesta-se a justiça. Então Deus está vendo a tua situação e vai manifestar a justiça mais cedo ou mais tarde. Então os falsos profetas são aqueles que bajulam. E Deus ele disse que vai destruir os lábios bajuladores. Porque Deus é o Deus da verdade. Ele não apoia a mentira. Ele não apoia o pecado. Ele não apoia a falsa profecia, aquela profecia que faz todo mundo festejar. Mas se ela olhar no espelho e ver a vida que ela está vivendo, e aquela profecia que ela recebeu, aquela palavra que massageia o ego que ela ouviu,
se ela se enquadrar, examinar ela mesma vai perceber que ela foi reprovada, que ela está reprovada por Deus. Pode ser aprovada pelos homens, não conhece a tua vida, mas por Deus está reprovado e está reprovada. Ai de vós, quando todos te bendisserem, todos falarem bem de você, todos falarem bem de mim. Ai de mim se falarem bem de mim, ficarem me elogiando, vou até estranhar. Porque aquele que é de Deus, meus irmãos, ele fala a verdade, ele fala as palavras de Deus. O discurso de Jesus Cristo, em João capítulo 6, não foi um discurso fácil de ouvir. Até os discípulos, até Pedro queria ir embora. E o Senhor Jesus perguntou para Pedro: e você também quer ir? Senhor, o que será de mim? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas muitos não aceitaram o discurso do Senhor Jesus Cristo, as suas palavras, que eles estavam vindo atrás de Cristo somente por causa do pão, somente por causa de alguma coisa material. Então, alguns pregadores que pregam só para massagear o ego das pessoas. E promete um monte de coisa. O papel que está lá embaixo vai para cima, Deus vai abrir um portão, Deus vai te exaltar, é só prosperidade, é só bênção, é só vida sem sofrimento e sem conversão de alma. E muitos vivem com a sua vida ainda que não nasceu de novo. E o Senhor Jesus diz em João capítulo 3, ele diz para Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Importa-vos nascer de novo. Tem que deixar a bebida, tem que deixar o vício do cigarro, a pornografia, o adultério, a fornicação, a maledicência. Tem que deixar o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus, que Deus reprova. Você pode ouvir algum bajulador te falar um monte de profecias, de profetadas, que tudo vai ser bem na tua vida, que isso vai acontecer na tua vida, e te elogiar isso e aquilo. Mas e se a tua vida não estiver de acordo com a palavra de Deus? E se a tua vida não estiver moldada segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus, é tudo inútil. Porque Cristo é a porta. Aquele que entra pela porta é a ovelha, porque ele é a porta. Mas aquele que pula a cerca, aquele que entra por outros lugares, é ladrão e salteador. Ele está sendo bode e não ovelha. Então o Senhor Jesus dá uma palavra dura aqui. Ele disse, ai de vós. Versículo 25 também ele fala, ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora tendes, porque vos lamentareis e chorareis. Então os fariseus estavam fartos, tinham tudo, o Senhor Jesus chamou eles de sepulcros caiados, porque por fora eram formosos, bonitos, mas por dentro era como ossos mortos, sepulcro caiado. Eles limpavam o exterior do copo, mas por dentro estava sujo. Tanto é que eles consentiram a morte do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que eles instigaram a morte de Cristo, julgaram ele lá perante Pilatos. E citou o povo a dizer, caia o seu sangue sobre nós, crucifica-o, solte Barrabás. Eles estavam todos ali, os fariseus. Então o Senhor Jesus diz assim para o falso profeta, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Era só elogios. João Batista não recebeu nenhum elogio. E João Batista falou a verdade para o rei Herodes. Falou, rei Herodes, a mulher que você tá, ela não é tua não. Ela é a mulher do teu irmão. E aí Herodias deu uma festa lá, a sua filha Salomé dançou, e aí fizeram uma proposta ali para o rei.
E a mãe dela pediu que pedisse a cabeça de João Batista. E João Batista, sendo profeta de Deus, que não era digno de desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus, teve sua cabeça decepada, porque disse a verdade. Mas ele não recebeu o ai do Senhor Jesus, porque o ai do Senhor Jesus é a reprovação. O ai do Senhor Jesus Cristo é o nome riscado do livro da vida. O ai do Senhor Jesus Cristo é aquele que não é aprovado por Deus, pode ser aprovado pelos homens. O apóstolo Paulo não foi aprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus. O apóstolo Paulo se considerava, ele era chamado de lixo. Eles consideravam o apóstolo Paulo como lixo do mundo. Eles consideravam Jesus como raiz de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura. Desprezavam a aparência de Cristo, viravam o rosto para ele, nem olhavam para o rosto de Cristo. Mas viam porque eles iam atrás de Cristo, de Jesus, porque queriam alguma coisa em troca. Talvez você vai na igreja e pula de um lado para o outro, pula daqui, por ali, pula para cá, pula para lá, somente atrás de alguma coisa. Vamos ver o que Deus fala comigo. Até parece que está consultando o cartomante. Vamos ver o que Deus fala comigo. Vamos ver se Deus vai falar para mim ganhar na loteria, ou se vai me dizer hoje para mim trocar de carro, ou se eu vou casar de novo, ou se eu vou arrumar um marido, uma outra mulher. Meus irmãos, Deus ele quer transformar a sua vida. E é a palavra de Deus que vai te limpar. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, disse o Senhor Jesus. Então é a palavra verdadeira, a sã doutrina do Senhor Jesus que vai limpar a tua vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Como aquele homem que tinha produzido tantas coisas e ele não tinha onde estocar tanto alimento, ele disse, eu vou destruir esses celeiros aqui, vou derrubar esses daqui, vou fazer celeiros maiores e vou estocar tudo o que eu plantei na minha colheita. E uma voz vinha do céu e dizia, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que não é sábio para com Deus, porque não acolheu, não recebeu a palavra de Deus enxertada para ser transformada. Não recebeu a palavra para ser enxertado, para ser transformado. O apóstolo Paulo diz que o leite é para os fracos, mas o manjar é para os fortes. O alimento sólido é para os fortes. O apóstolo Pedro diz do leitinho, do leite genuíno espiritual que dá o crescimento, mas não pode ficar só no raso. Tem que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então ele diz, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês. E é só elogio. Só elogio e recebe elogio, mas não está aprovado diante de Deus. Porque dizes, rico sou, está lá em Apocalipse, capítulo 3, e de nada tenho falta, mas nem sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, e colírio para ungires os teus olhos para que vejas. Porque dizes, rico sou, e de nada tenho falta. Acerta a tua vida com Deus, meu irmão. Não creia em qualquer profecia, não creia em coisas, palavras bajuladoras, porque não provém de Deus. Creia na palavra de Deus que santifica, que purifica, que aplana os teus caminhos, que sara as tuas feridas, porque Deus diz, eu faço a ferida e as minhas mãos a curam. É Deus que faz a ferida para transformar o nosso interior em uma nova criatura. Deus nos modela
O Senhor nos modela como o oleiro que pega o vaso, o barro, mesmo que ele quebre, ele quebrou na mão do oleiro, ele amassa o barro de novo e faz ali o vaso, um outro vaso. Deus transforma as nossas vidas pelo poder da palavra. Nos limpa para que andemos em novidade de vida. Sem palavras torpes, sem conversações torpes, sem palavras impuras. Com a mente pura, os lábios impuros, olhos puros, mente, coração puro. Então a palavra verdadeira, a palavra de Deus, é aquela que é a espada do Espírito de Deus, que penetra e causa divisão nas juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vem para nos lapidar, para nos transformar, para nos purificar, para nos consolar. Mas o elogio é perigoso. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Aí temos que examinar, opa, estão falando muito bem de mim. Nossa, tanta gente falando bem de mim. Será que eu me tornei um Deus? Tem que examinar, meus irmãos. Examinar nós mesmos por dentro. Por que será? Como é que está a minha vida diante de Deus? Será que eu estou sendo verdadeiro diante de Deus? Porque é Deus que nos conhece, por dentro e por fora. Então ele diz aqui, ai de vós. Mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos. Mesmo que estejam falando mal de você, de mim, de nós, temos que amar os nossos inimigos. Dá um copo de água para aquele que está com sede. Dá um prato de comida àquele que tem fome. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Amai os vossos inimigos. João Batista amou os seus inimigos. Mesmo que perdeu a sua cabeça. Mesmo Estevão sendo apedrejado, ele disse, Pai, não lhes imputes este pecado. O apóstolo Paulo perdoou também os seus acusadores, perdoou aqueles que apedrejaram, perdoou para que fosse salvo. Então, o Senhor nos ensina aqui a amar os nossos inimigos e fazer bem aos que vos aborrecem. Fazer bem àquela pessoa que nos aborrece, que nos persegue. Porque o apóstolo Paulo escreveu pela revelação do Senhor Jesus Cristo que foi entregue a vós não somente crer no Senhor Jesus Cristo, como também a padecer por ele. Então seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Cristo. Mateus 24. Seremos odiados. Por quê? Porque professamos o testemunho de Cristo. Porque andamos segundo as pisadas do Senhor Jesus. Porque fazemos aquilo que agrada a Deus. Quando fazemos o que agrada a Deus, diz a palavra de Deus que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quem quer viver piedosamente, em santidade, falando a verdade, se purificando a cada dia, aquele que é limpo, se limpe mais ainda, então seremos perseguidos, odiados e não bajulados. Veja a diferença, meus irmãos, a confirmação da palavra de Deus, que o Senhor Jesus fala, ai de vós quando todos te bendisserem. E diz a palavra de Deus que sereis odiados por causa do meu nome, odiados por viver o Evangelho, por ser parecido com Cristo. Se tratar o Senhor Jesus daquela forma, quanto mais os seus domésticos. Se perseguiram o Filho de Deus, quanto mais os seus servos. Então seremos odiados por todas as gentes. Mateus capítulo 24. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a nós amarmos os nossos inimigos, que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. E fazer bem aos que nos aborrecem.
E ao invés de falar mal daquele que fala mal de nós, aqui no versículo 28 de Lucas 6, o Senhor Jesus nos ensina a bendizer os que vos maldizem, a falar bem daqueles que falam mal de nós. É fácil, se alguém falar mal da gente, é fácil a gente chegar e falar mal da pessoa. Isso é o caminho mais fácil, né? É o caminho natural. Alguém está falando mal da gente, então eu vou falar mal daquela pessoa também, eu vou difamar. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Ele diz: bendizei os que vos maldizem. Falar bem daquele que fala mal da gente. Essa é a porta estreita. Falar bem daquele que fala mal da gente. E orar por aqueles que nos caluniam, aquele que está nos caluniando, né? Nós temos que orar por eles. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Versículo 29, ele também diz: ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Se estão te batendo, se estão te humilhando, se estão pisando, se estão te desprezando, oferece a outra. Sofra como Cristo sofreu, padeça como Cristo padeceu. É isso que ele está nos ensinando. Que nós temos que padecer como Cristo padeceu. Sofrer e se alegrar por ser perseguido, se alegrar por ser desprezado, se alegrar por ser rejeitado. Dê a outra face. Em Lamentação capítulo 3, dê a face àquele que te fere. O apóstolo Pedro diz que Deus é glorificado no nosso sofrimento quando estamos padecendo por Cristo. E não padecendo como malfeitor, mas padecendo por fazer o que é bom. Padecendo por imitar a Cristo. Padecendo por ser rejeitado, odiado. Mas não sair da linha. Não sair da porta estreita, porque a porta larga é fácil. Todos vão por ela. Quase todos irão por ela. Poucos os que serão salvos. Então a porta larga não tem sofrimento. A porta larga não tem dor. A porta larga tem bajulação. A porta larga tem profetadas, profecias, né? Que alimentam, massageiam o ego, que a pessoa não precisa mudar de vida, que ela vai ter tudo, que Deus vai trocar o carro dela, vai dar uma casa de praia, vai mudar tudo a vida dela. Mas não fala sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre o caráter das pessoas, né? Você que tem agredido a tua esposa, você que tem agredido o seu filho com violência, sua filha. Então a palavra de Deus, ela vem ela entra dentro da nossa alma, ela nos confronta, para que nós venhamos a transformar, frutificar, mudar de vida. Então temos que dar a face ao que nos fere. Senhor, é da tua vontade, vai ser bom para mim, então me santifique. Me santifica, Senhor, da tua forma, através da humilhação, da rejeição, através da dor, através do desprezo, da calúnia. Mas eu tenho que orar por essas pessoas. Eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Isso agrada a Deus. Quando oramos por aqueles que nos odeiam, quando fazemos o bem para aqueles que nos odeiam, quando oramos por aqueles que nos caluniam e nos perseguem, bendizendo aqueles que falam mal de nós, bendizer, falar bem dessas pessoas, não difamar. Isto é o cristianismo. Isso é que o Senhor Jesus requer de cada um de nós, a começar por mim que estou pregando esta palavra. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Prestou alguma coisa, às vezes a pessoa não quer te devolver, deixa. Não corra atrás. Não é um objeto tão caro, deixa para lá. Qualquer que te pedir, dê. Dê com a mão esquerda e não saiba a direita. É o que o Senhor Jesus nos ensina. E ele diz também aqui no versículo 31, e como vós quereis que os homens vos façam, que as pessoas vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Então, como a gente quer que as pessoas fazem para a gente, nós temos que fazer também. Fazer o bem, sem olhar quem. Fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Amar os nossos inimigos. E o Senhor Jesus, ele fecha aqui essa palavra aqui no versículo 32,
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? É fácil amar aquele que nos ama, aquele que nos bajula. Porque quem ama realmente, meus irmãos, fala a verdade. Leais são as feridas feitas pelo que ama do que o amor encoberto. Então, aquele que nos ama realmente, ele fala a verdade. Não deixa a gente cair no abismo. Então, aqui diz: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Então, temos que amar os piores, aqueles que nos odeiam. Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperas tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, sem receber com juros, usura. Emprestar sem nada de esperando. Ah, Senhor, eu emprestei tal coisa para aquela pessoa, eu dei tanta coisa para um, para outro, e fica cobrando, cobrando, cobrando. Você vai receber teu galardão. O galardão daquele que dá, aquele que empresta e não espera a receber em troca, vem de Deus. Então o Senhor Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos e fazer bem e emprestar e sem nada esperar em troca. Você está fazendo para Deus. Aquele que dá um copo de água fria a um desses meus pequeninos, não deixará de receber galardão. Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Estava nu, me vestiste, estava preso, fostes visitar-me. Estava doente. Então o Senhor Jesus, ele nos ensina a emprestar sem nada esperar. Às vezes tem alguém que fica só reclamando: ah, Deus, eu fiz tantas coisas, eu dei tanto dinheiro, eu fiz compra, eu dei e fiz isso, eu fiz aquilo, eu socorri, e sempre lançando no rosto, sempre reclamando. E Deus está ouvindo tudo isso. Você quer o galardão aqui na terra? Ou quer o galardão de Deus nos céus? Sem esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Olha que recompensa, meus irmãos. A fé sem obras é morta. Olha que recompensa que o Senhor Jesus nos promete. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus faz vir a chuva sobre justos e injustos. Então nós somos representantes de Deus aqui nesta terra, imitadores de Jesus Cristo, chamados de cristão, para glorificar a Deus através da rejeição, através do sofrimento, através de boas obras, através de intercessão, de oração, de fazer o bem para aquele que nos odeia. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então temos que ter misericórdia para com aquele que está no mau caminho, para com aquele que está preso nas drogas, nos vícios, que ainda não se converteu. O apóstolo Paulo antes era chamado de Saulo, ele perseguia a igreja e Deus o converteu. O Senhor Jesus cercou os seus caminhos no caminho de Damasco e o salvou. Depois muitos ficaram até com medo dele, os discípulos ficaram com medo de Paulo, mas o Senhor o havia convertido. Por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então o Senhor Jesus também nos ensina a nós não julgarmos a quem quer que seja, mas orarmos por aquele que está fraco, orarmos por aquele que está caído, aquele que caiu, a interceder por estas pessoas, a chegar e repreender com espírito de mansidão, para tirar aquela pessoa do seu mau caminho, do seu erro. É a palavra que Deus pôs no meu coração nesta noite de domingo.
O Senhor diz: ai de vós quando todos te bendizerem. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas.